Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos novamente ler a Bíblia e isso transforma tudo na nossa vida. Ler a Bíblia é ter um encontro com Deus, o nosso Criador. Aqui cada capítulo tem uma resposta, um alerta, um consolo. E mesmo que você já tenha ouvido histórias dela antes, nada se compara a quando você decide mergulhar de verdade. Vamos caminhar juntos, um capítulo por vez, ouvindo a voz de Deus. Hoje vamos ler um trecho forte do livro de Isaías. Deus fala sobre os pecados do povo, mas também revela algo lindo. Ele mesmo se levanta para salvar. Mesmo quando a justiça desaparece, o Senhor promete que virá com redenção, transformação e glória. Esses capítulos mostram que a esperança não está nas nossas obras, mas no Deus que nunca nos abandona. Então vamos orar para começarmos a leitura? Deus querido, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui em família para estudarmos a Tua Palavra. Abra nesse momento nosso entendimento, Senhor, para compreendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. E amoleça o nosso coração para aceitarmos as mudanças que serão necessárias. Abençoe cada lar representado e a vida de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Bíblia aberta, Isaías capítulo 59. Confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos, a ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos? Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor. Aos seus inimigos,
o que merecem. As terras do mar, a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. A glória da Nova Jerusalém. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e multiplicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar. E eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o olmeiro e o bucho juntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, em vez de ferro, eu lhe trarei prata, em vez de madeira, bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território. Mas às suas muralhas você chamará salvação e aos seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Que leitura abençoada essa de hoje. Deus não se cala diante da injustiça e também não se esquece de quem espera por ele. A luz de Deus brilha mais forte justamente quando tudo parece escuro. Que você continue firme nessa caminhada, confiando que a justiça dele não falha e que a promessa dele não atrasa. Amanhã seguimos com mais esperança e mais palavra. Que Deus te abençoe grandemente.